Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonatas e mais uma vez comigo, meu parceiro Alex. E Alex, tudo bem? Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidado, aqui é o Alex. Estou bem sim, cara, e estou feliz de participar desse episódio que vai falar de um evento importante que aconteceu em 28 de fevereiro desse ano de 2021. Exatamente. Hoje temos mais um episódio memorável, Alex. Esse programa tem um compromisso, de divulgar a ciência brasileira e os seus cientistas, é claro. Em menos de um ano de existência desse programa, a gente trouxe cientistas que estudam a pandemia, a gente mostrou como funciona o MapBiomas, a tecnologia que o Brasil está exportando na área do geoprocessamento e monitoramento ambiental. A gente trouxe cientistas que estudam modelagem ambiental, assessoramento remoto, e hoje temos o prazer de divulgar a Agência Espacial Brasileira, aqui representada pela Adriana Correia. São poucos os países que têm um programa espacial, que lança satélite, que operam, e que tem um astronauta, obviamente. O Brasil é um deles. Seja muito bem-vinda ao Papo sobre Geotecnologia, Adriana. Tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer estar aqui no canal. Eu agradeço o convite de vocês. Perfeito. Antes da gente começar o nosso papo, a gente tem que falar do nosso patrocinador, claro, a Bertolli Engenharia Ambiental. Alex, fala pra gente sobre a Bertolli. A Bertolli é uma empresa de engenharia que atua em todo o estado de São Paulo e que ela usa uma gama de equipamentos de geotecnologia para executar seus serviços e entregar os seus produtos. E eles trabalham com barragens, irrigação, licenciamento ambiental, autorizações florestais. E eu convido vocês, ouvintes, para ir lá ver o site deles, que é www.bertolliengenharia.com. Os caras trabalham com drones, RTK, equipamentos de alta tecnologia, tem projetos de engenharia trazendo soluções para empresas, agronegócio. Enfim, dá uma conferida no site deles, www.bertolliengenharia.com. Aí lá você vai conhecer o portfólio de serviços e quem quiser conhecer mais essa parte, você vai no site. E além do site, eles têm o Instagram deles, que é @bertolliambiental. E lá você vai seguir de perto a rotina deles. Então, se você quiser conhecer, além do portfólio, se você é um estudante de engenharia, se você quer abrir sua empresa, saber dos serviços que eles estão fazendo, sigam eles lá no Instagram, que tem uma presença massiva lá, muito legal, @bertolliambiental. Claro, também segue a gente nas nossas redes sociais, @um papo sobre geotecnologia. A gente está no Instagram, Facebook e todas as plataformas de streaming. Se você está ouvindo aí, compartilha com seu amigo. Bom, Adriana, seja muito bem-vinda, muito obrigado. E vamos começar pelo começo, Quem que é a Adriana? Certo. Então, eu estudei física na Universidade de Brasília, Formei lá na minha graduação. Já comecei a estudar um pouquinho ali de astrofísica, astronomia, me interessar pela área. Já naquela época, eu já fazia uns trabalhos voluntários ali em apoio à Agência Espacial Brasileira. Por quê? Porque a Agência Espacial Brasileira participava de eventos de divulgação, como Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, SBPC, tinha os estandes e diversos alunos da graduação de Física se voluntariavam para estar ali no stand, falando sobre física, sobre astronáutica, astrofísica, etc. Eu ia lá, sempre estava no meio. Que legal. Aí, depois disso, eu estagiei um tempo na agência, saí de lá, terminei minha graduação, fui fazer meu mestrado. Foi interessante, porque eu estava assim, e agora? O que eu faço? Você termina a graduação, fica, O que eu vou fazer agora? E aí surgiu uma chamada específica na engenharia de sistemas eletrônicos e automação na área espacial. Aí eu falei, pronto. Sou eu. Caraca, deu certinho, me inscrevi, eram 6 vagas, me inscrevi. O professor meu de física, de pesquisa lá, me deu uma ajuda. E aí entrei nessa chamada específica, e foi uma chamada específica que incluía a gente passar, a princípio, 6 meses na Ucrânia estudando foguetes e área espacial. E aí eu fui... Na Ucrânia, meu Deus! Na Ucrânia. Que rolê diferente. Aí foi um desafio. Fomos, ao total, 10 estudantes da Universidade de Brasília. Era uma parceria Brasil-Ucrânia. A gente ficou lá. No final, foram 9 meses. E fez parte ali do nosso mestrado, Contribuiu para o nosso mestrado, isso aí. Caramba! E assim que a gente saiu do mestrado, a Agência Espacial Brasileira ela apoiou a gente nesse mestrado para a gente conseguir ir lá, porque a gente não tinha recurso e a EB apoiou a gente, Foi a EB e CNPq. CNPq também deu apoio para a gente na época. Tinha aquela Bolsa Nacional do CNPq para pesquisa, Uhum. E aí, quando a gente voltou
a Agência Espacial Brasileira falou, não, então vocês vão ser pesquisadores aqui. E aí a gente foi vinculado a um projeto da agência, ficou lá um tempo como pesquisador, e logo depois fui indicada para gerenciar um programa educacional lá, como comissionada, servidora comissionada, né? Aí fui gerenciar um programa educacional que era o AIB Escola, gerenciei um tempo, foi bem legal, de divulgação científica na área espacial. E depois disso, teve o concurso público, aí passei, entrei em 2016, estou lá até agora. Que carreira, hein? Meu Deus do céu. Se uma pessoa chegar e falar para mim, não, eu fui para a Ucrânia estudar foguete. Ok! Né? Desculpa, assim, né? Muitos anos de Agência Espacial Brasileira, né? Muitos anos. O contato já é antigo. E foi mais de 8 anos, porque... Mas assim, contando, acho que desde 2016, né? No final que eu entrei como servidora mesmo, 4 anos. Mas antes disso, eu entrei como comissionada em 2012, por aí. Então, bastante tempo. Foi bastante tempo. E é um meio que pouca gente conhece, e é por isso que a gente tem que perguntar para você como funciona a AEB, né? E quando ela foi criada, esses detalhes pra gente, e também o propósito dela, quando foi criada, e se teve alguma alteração de escopo nisso. Bom, então, a Agência Espacial Brasileira ela foi criada no ano de 1994. Foi logo depois do lançamento do primeiro satélite de coleta de dados. Foi o SCD-1, que foi desenvolvido pelo INPE. Esse satélite ele foi desenvolvido dentro ali da MACB, a Missão Completa Brasileira, que pretendia ter um centro espacial para lançar, centro de lançamento, né, aqui para lançar nossos foguetes, um veículo lançador de satélites nacional, 2 satélites de coleta de dados e 2 de funcionamento remoto. Aí, naquela época, não existia agência, ainda era o COBAI. Depois, em 94, a agência foi criada, e logo depois, ali, em 96, foi criado o SINDAI, que é o Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais. O que é esse sistema? Então, esse sistema... Na verdade, a agência é o órgão central desse sistema e participam o DCTA, com seus órgãos, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Aí participam ali os 2 centros de lançamento que nós temos no Brasil, que é o CLA, Centro de Lançamento de Alcântara, o Centro Espacial de Alcântara, e o CLBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que também está, assim como a agência é uma autarquia vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e o INPE também está vinculado a esse ministério. O DCTA já é o Ministério da Defesa, né? E também fazem parte aí do SINDAI as indústrias e as universidades também, que têm a contribuição muito importante para o nosso programa espacial. E a agência, ela é responsável pela Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, ou PNDA. Então, ela faz a política do nosso país na área espacial. E uma forma de atuação dela é através do Programa Nacional de Atividades Espaciais, que é o PNAE, que é feito de 10 em 10 anos. O último, ele foi até agora, 2021, ele ainda está vigente, e agora está sendo discutido os cenários e o que será feito para os próximos 10 anos para o Programa Espacial Brasileiro, justamente agora, que está nessa discussão. Tem um grupo de trabalho fazendo isso, e estão participando desse grupo de trabalho o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a AEB, e outros atores, executores do Programa Espacial também, representantes da indústria, entre outros. Interessante. E nesse caso, né, qual que é o teu papel na agência? O que você desenvolve? Qual que é o teu trabalho? Então, eu sou tecnologista lá, fiz desde o concurso, né? E eu trabalho atualmente na coordenação de satélites e aplicações. Eu trabalhei na área de educacional e depois eu mexi um pouco com small sats, ou projetos de pequenos satélites ou nanosatélites com universidades. E aí agora eu fui para essa coordenação, que é depois da mudança que teve lá, novo governo, né? Governo do Distrito Federal. E a gente eu faço parte da diretoria de gestão de portfólio. E agora todas as carteiras de projetos de satélites apoiados para a agência estão na coordenação em que eu estou, inclusive o do Amazônia 1. E o nosso papel lá é justamente acompanhar esses projetos, dar suporte, ajudar a solucionar os entraves do projeto, correr atrás, ajudar a suplementação orçamentária quando necessário, e acompanhar a execução física, financeira também. A agência também auxilia nesse acompanhamento.
E a participação das revisões técnicas. Então, todas as revisões técnicas do satélite, a gente também está ali presente para acompanhar e para optar. E também para ajudar a selecionar, junto com todos os executores do programa espacial, assim, todos os atores, né, digamos assim, a ver quais são as demandas nacionais mais importantes e ajudar a selecionar essas missões, né, adotar quais missões que serão executadas através dali do PENAI, né? É porque eu imagino que tem um monte, né? Tem muita Várias coisa. ideias muito boas, outras nem tanto. A questão é selecionar a melhor ideia, aquilo que dá para ser feito, né? Fazer um filtro disso daí. Eu não sabia que a agência era responsável por isso, não. Legal. E dentro do orçamento também, né? E dentro do orçamento. Que é importantíssimo. Exatamente. Eu acho que também deve ter a questão diplomática também, às vezes ajudar, talvez, fazer um acordo de cooperação com outros países, né? Sim, temos também, nós temos uma assessoria de cooperação internacional lá na agência e temos também cooperação com diversos países. Ah, legal. A gente vai tentar comentar mais pra frente. E aí, já entrando, né, você que cuida da parte de satélites, né, conta pra gente, né, o que é um satélite de fato. Certo. Um satélite é um objeto que orbita um outro corpo celeste e ali com a força de atração gravitacional agindo entre eles, né? E existem diversos satélites naturais, por exemplo, a Lua, que orbita em torno da Terra, Saturno tem ali seus vários satélites, Júpiter com os satélites galileanos, que são os mais famosos, e entre outros satélites naturais. Mas quando a gente fala na área espacial o termo satélite, a gente se refere aos satélites artificiais, né? Que são os artefatos construídos pelos seres humanos com diversas funções, dependendo da missão do satélite, ele pode desempenhar funções, por exemplo, de comunicação, observação da Terra, navegação e posicionamento, né, o GPS, meteorologia, satélites científicos para fazer estudos, satélites para defesa e alguns satélites para algum desenvolvimento tecnológico também. É muita coisa, né? Você comentou que tem um planejamento, né? Cada 10 anos é feito um planejamento e, assim, eu conheço que teve o Cibers, que teve o lançamento, que era satélite para fazer imageamento da Terra. Eu conheço também o satélite que foi lançado para tentar trazer satélite de comunicação, que foi lançado para trazer internet, né, via satélite. E agora teve a Amazônia 1. Todos esses participavam de um mesmo plano de lançamento. A agência organizava tudo isso? Sim, a agência estava participando disso aí, apoiando. Eles participaram, sim, de um PENAI, não sei se da mesma quantidade de anos, porque a agência sempre está revisando e fazendo esse planejamento, né? Entendi. Mas, então, antes da agência teve o SCD-1, o SCD-2 já foi lançado em 98, já existia a agência, que com aprimoramentos aí, o segundo satélite de coleta de dados, né? O satélite de coleta de dados ambientais, ele serve para coletar dados das plataformas espalhadas no nosso país aí. Tem várias plataformas de coleta de dados que pegam essas informações de temperatura, pressão, quantidade de chuva e mandam para o satélite, que manda ali para uma estação central de rastreio. Pois aí depois disso teve aqui o que você citou, a série Cibers. Na verdade ela surgiu finalzinho da década de 80, foi feita, aliás, 79 e 80, não, foi essa, década de 80. Foi uma parceria Brasil-China e foram 6 satélites, né? É bastante coisa mesmo. Realmente envolve muito dinheiro, é isso que é complicado. E a gente já pode meio que começar a falar agora já do Amazônia 1, que foi lançado em 28 de fevereiro, e a gente queria saber por que ele foi desenhado, né? Qual foi o intuito dessa missão do Amazônia 1 e o que ele trouxe de avanço para a gente. Então, ele foi projetado para fazer um satélite de sensoramento remoto, né? Para monitorar, observar a Terra e monitorar o desmatamento da Terra, principalmente da região amazônica ali. E, além disso, observar e monitorar a agricultura também do território nacional. E aí o diferencial dele é que ele tem considerado com uma alta taxa de revisita, ou seja, ele consegue produzir imagens de uma região de forma mais frequente, de uma mesma região, né? Que é 5 dias. E a contribuição dele, que eu acho bacana, assim, ele teve várias contribuições. Uma das mais importantes foi a validação da plataforma PMM, né? Plataforma multimissão. Porque essa plataforma, ela oferece meios para missões de cerca de 500 quilogramas na faixa etária. A plataforma tem 250 quilogramas.
você tem ali todas as condições para você ter uma missão satelital mudando carga útil, porque a missão do satélite é determinada por sua carga útil. Então, se você altera a carga útil, você tem ali condições de desenvolver no futuro outras missões que seriam desenvolvidas talvez não, ela poderá ser desenvolvida com custo menor do que desenvolver tudo do zero, já com a plataforma, né? E em menor tempo também, com a validação dessa plataforma. E outra coisa que contribuiu é que, junto com os outros satélites que fornecem imagens, tanto nacionais, que tem o Cibers 4, 4A, que estão em órbita, como satélites internacionais também, os que têm política de distribuição de dados gratuitos. Então, essas imagens, junto com eles, a gente consegue melhor imageamento da região, principalmente a amazônica, né? Porque como a gente tem ali diversas nuvens por conta da cobertura vegetal, ali, às vezes a imagem não sai tão nítida, pode gerar uma imagem que não é tão boa. E com mais imagens produzidas daquela região, a gente aumenta a possibilidade de ter uma imagem melhor, sem ruídos, né? E aí outras contribuições, a indústria teve um desenvolvimento grande, nacional. Por exemplo, o mecanismo de abertura do painel solar, entre outras coisas, foi desenvolvida bastante coisa aqui, né? Então, isso é uma contribuição importante também. Quando esse projeto Amazônia 1 de fato começou, assim, talvez a concepção do projeto, o desenho, porque ele é 100% brasileiro, né? E é engraçado porque, não sei, né? Às vezes eu estava falando alguma besteira, mas é difícil a gente ver isso na mídia, né? Um desenvolvimento desse programa, de um satélite, né, de observação. Puxa, né? Conta um pouco mais para a gente, né, da concepção do projeto, porque de fato é um programa que enche os olhos do brasileiro, né? Então, eu acho que foi divulgado antes, mas não deu a repercussão, talvez, que esteja dando agora, né, com o lançamento dele. Mas ele surgiu, que nem eu falei, na década de 80 ali, já se previa com a MEC-B, né, a Missão Completa Brasileira, a desenvolvimento de um satélite de observação da Terra, que era o SSR, né, Satélite de Sensoramento Remoto Brasileiro, SSR-1. E ele tem bastante tempo sendo desenvolvido. Teve alguns entraves para iniciar no projeto da SSR, mas aí em 2001 foi assinado o contrato para desenvolver a plataforma multimissão. E aí começou a ser desenvolvido e a gente agora teve o lançamento em 2021. Bastante tempo, né? Mas essa é a questão, né? Mas assim, é porque assim, as pessoas, elas têm costume de pensar num projeto... vamos falar assim, um projeto espacial é um projeto muito complexo, entendeu? Então, ele é um projeto que você vai ter um tempo longo, geralmente tem um tempo maior para desenvolver, justamente por causa da complexidade do projeto, entendeu? E também porque apresenta muitos riscos, né? Você vai investir muito dinheiro num tempo longo para você colocar ali um artefato num foguete, querendo ou não, pode ter uma confiabilidade altíssima, mas a gente já viu aí várias vezes na mídia um veículo lançador que explodiu ou que deu algum problema, e tudo isso influencia nessa questão do satélite, né? O satélite, anos construindo, e de repente teve um problema no lançador e eu perdi meu satélite. Tudo bem que todo o desenvolvimento que foi construído no processo, você não perde, tá ali no conhecimento das pessoas, tá registrado, mas da mesma forma é algo que envolve riscos. A gente tem que considerar isso. Eu acompanho o canal do Sérgio Sacani e ele comenta que assim, a NASA funciona do mesmo jeito, né? Você tem um orçamento, tem que aprovar, tem várias coisinhas que envolvem assuntos delicados e tal. E acho que é importante comentar que desde 2000 está se fazendo essa plataforma multimissão, não é? E ela que talvez seja a menina dos olhos do Amazônia 1, porque ela é uma plataforma que pode comportar outros satélites brasileiros, ou seja, o Amazônia 1 está validando também uma tecnologia desenvolvida pelo Brasil que vai controlar qualquer satélite que você queira enviar, né, de acordo com algumas especificidades de peso
de o que está lá dentro, mas esse PMN, né, talvez seja a maior inovação. PMM. Isso que é muito importante também lembrar. Sem contar as câmeras que o Brasil desenvolve, que eu nem sabia que o Brasil já era capaz de desenvolver câmeras multispectral, e isso deixa a gente realmente feliz de saber que tem. Tem isso também. A câmara, uma das câmaras, né, do Cibers 4A, que é a WFI, foi desenvolvida pelo Brasil e também está no Amazônia uma WFI, né, que é uma câmera de imageamento. Bom, então vamos falar então, né, de inovação tecnológica. Né? O que o Brasil conseguiu alcançar com esse projeto de fato? Tem as câmeras, então o que isso pode trazer de benefício, né, para o Brasil? Claro, tem a questão do monitoramento, mas o que esse projeto espacial carrega consigo? O pessoal do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais pode falar melhor disso. Né? Teve participação de várias empresas, algumas coisas que eu sei que teve que teve contribuição, né? Desenvolvimento de propulsão, sistema de controle de atitude de órbita, teve na indústria nacional, só que usou algumas partes adquiridas no exterior. Que nem eu falei, mecanismo de abertura do painel solar, também o ciclo, eles falam assim, consolidação do conhecimento de ciclo completo de desenvolvimento de satélite estabilizado em 3 eixos. O que seria um satélite estabilizado em 3 eixos, né? Tem um controle interno ali do satélite, com seus sensores, atuadores, e ele faz a estabilização do satélite ali num sistema cartesiano de 3 eixos, né, através de rotação em volta de um ou outro eixo. Então, satélites dessa categoria, a gente teria dominado esse ciclo de desenvolvimento. Antes de a gente começar a falar do Cibers, é importante comentar que esse satélite também vai ser controlado pelo Brasil. É o primeiro satélite que o Brasil vai controlar? Não, ele é o primeiro satélite de sensoramento remoto, ou seja, de observação da Terra. Sim. Mas a gente teve o satélite de coleta de dados, SCD-1, SCD-2. Então, tinha um centro de controle no Brasil que o Brasil tomava conta. Entendi, legal. Sim, e o centro de controle também brasileiro, ele recebe, não quero dizer que ele rastreia também dados de outros satélites, também, não só os brasileiros, eles recebem dados também de outros satélites. Tem uma colaboração internacional, né? O Brasil participa dessa colaboração. Legal. Para falar do Cibers, só para dar um escopo para os nossos ouvintes, o primeiro Cibers, o Cibers 1, foi lançado em 1999, o Cibers 2 em 2003, o Cibers 2B, como a extensão do projeto que o Brasil conseguiu fazer com a China, foi lançado em setembro de 2007, o Cibers 3 ele foi lançado em 2013, infelizmente ele não conseguiu alcançar a órbita desejada. O Cibers 4 foi lançado em 2014, no final de 2014, e o Cibers 4A foi lançado recentemente, né, em dezembro de 2019. As imagens do Cibers, elas foram majoritariamente usadas pelas indústrias, pelas empresas do setor agrícola, florestal e de mineração, ou seja, isso valida bastante a ideia da agência, né? Que é você ter um dinheiro inteligente, né? Que você aplica um dinheiro para lançar um satélite, mas que a sociedade brasileira vai ter um bom uso desse equipamento que está lá em órbita. Existe alguma complementariedade do Cibers com a Amazônia 1? Sim, que nem eu falei, o Amazônia 1 ele vai produzir imagens assim como o Cibers, né? E ele vai trabalhar em sinergia com os programas já desenvolvidos, né? O PRODES, o DETER. Então, vai contribuir também para receber mais imagens e ter um imaginamento de maior qualidade ali para o nosso país. Uhum. Então, tem a sinergia, sim. E também tem a política de distribuição de dados e tudo mais. Assim como o Cibers, né? Mas, assim, interessante falar do Cibers é que no início da parceria, não era 50-50%, né? Começou a desenvolver os satélites, mas o último satélite, o 4A, já foi 50-50% desenvolvimento China-Brasil, tanto em termos de desenvolvimento tecnológico como em orçamentário também, aplicação orçamentária também. Aí, por exemplo, a China forneceu 2 câmeras, né, de imageamento. O Brasil também ofereceu 2 câmeras. Então, ficou ali 50-50%. É um satélite que produz imagens, bandas do visível, infravermelho próximo, média e alta resolução, principalmente para monitorar a vegetação e desmatamento também, né? Essa foi uma parceria de sucesso, inclusive a gente usa dados do Ciber. Você consegue citar para a gente outros acordos de cooperação que a Agência Espacial Brasileira tem com outros países?
Sim, o próprio SGDC foi uma cooperação com a França, né? Foi um satélite que teve ali uma transferência de tecnologia, né? Um programa de transferência de tecnologia, onde os especialistas ficaram lá um tempo acompanhando o desenvolvimento do satélite. E ele foi lançado pela Guiana Francesa, ali, pelo Arianespace, né? E foi legal também esse projeto, porque ele buscou as sinergias tanto do civil como do militar, né? Da defesa. Porque ele tem uma função militar e uma função civil. Tanto ele serve para conseguir mais segurança para as comunicações do governo, as comunicações estratégicas e militares também, como também para ampliar o Programa Nacional de Banda Larga, que é o PNBL. Ele serve justamente para levar a internet para lugares mais isolados, como a Amazônia, o Nordeste brasileiro. E aí também foi uma parceria bem bacana. Pô, que legal, interessante. Bom, falando de, né, de agências, a gente, óbvio, não pode deixar de citar a NASA, que é a maior agência aeroespacial. O Brasil tem algum acordo, tem alguma parceria, alguma troca de figurinha, algo do tipo? Então, tem. Na verdade, agora falando um pouquinho de nanosats, nós temos um nanosatélite que está sendo desenvolvido, que é o projeto Missão Esporte. Ele está para ser lançado, a previsão é para 2022. E ele é uma parceria ITA, INPE, NASA, algumas universidades americanas também que estão fazendo a carga útil ali, e a EB está apoiando. Ele serve, a missão dele vai ser estudar as comunicações ali entre satélites, a interferência na ionosfera, porque você tem ali a ionosfera, você pode ter interferências por conta das bolhas ionosféricas, então tem todo esse estudo, e vai ser a missão dele. Então eles estão desenvolvendo, eu inclusive tive na CDR lá, a CDR deles que teve, e o pessoal da NASA estava lá e foi bem bacana, assim, os estudantes estão bem empolgados com isso, que estão do ITA lá. Assim, é coisa que quando fala do espaço, né, a NASA é algo que deve ser lembrado, e é muito legal saber que o Brasil está na vanguarda aí, junto, né, buscando parceria junto com agências também super reconhecidas, né, muito legal saber disso. Sim, ultimamente também, aparentemente, tem uma missão que a NASA convidou a agência está participando, que é a Artemis, né? Que é para a Lua, mas ainda está em conversação aí. Caraca, que animal! Isso é Nossa! Artemis. Vou deixar um gostinho para os ouvintes aí, cara. Que legal, show, incrível. Tem uma outra também que é para enviar também, acho que, não sei se é uma sonda, alguma coisa assim. Você enviar que é com Israel. Uma sonda com Israel, Brasil e Israel. Caraca. Uma outra missão. Que também está em conversação, que saiu até na mídia. Mas quando você fala sonda, você está falando planeta, né? Você não está falando mais Terra, você está falando sonda para outro planeta. E para a Lua, Ah, para a Lua, tá. Achei que para a Lua também. Mas eu achei legal na sua fala que você comentou, a gente perde a noção de quanto a gente precisa de ter satélites lá monitorando a Terra, tanto, né, para fazer monitoramento do desmatamento ou para comunicação, né, monitoramento do clima, essas coisas. E aí tem um tema que é interessante, você comentou para você estudou, que é de nano-CubeSats. Assim, porque o que acontece? Esbarra naquela questão do orçamento e na questão da miniaturização também. Com a miniaturização da tecnologia, as coisas foram ficando cada vez menores, e aí surgiu um padrão, que é o padrão CubeSat, que é um satélite do tamanho de um cubo, mais ou menos, com 10 centímetros. Mais ou menos não, é no formato de um cubo, com 10 centímetros de aresta e 1,33 quilogramas, que é um U. E a partir daí você vai fazendo montagem, 2U, 3U, 6U. E aí, a partir desse padrão de CubeSats, alguns são nanos, outros não, outros são um pouco maiores. As universidades começaram a desenvolver bastante também satélites utilizando esse padrão, porque como ele é um satélite menor, você consegue pegar ele na mão, você precisa de menos recursos para desenvolver e menos tempo. Então, ele está sendo bastante utilizado, e tem até o New Space, que estão falando no mundo, né? Que é você ter diversas constelações desses small sats, esses satélites pequenos, para, às vezes, fazer uma função que você faria num satélite maior, mas que economizando ali recursos. E também tem a questão de, eu tenho uma constelação de satélites menores, então, se um dos satélites der problema, ou
outro, aí você pode substituir, lançar outro. E a vida deles, a vida útil é menor, mas eles estão sendo bem utilizados também para desenvolver tecnologias mesmo. Eu quero validar uma tecnologia no espaço. Eu posso utilizar um SmallSat, um satélite menor, para estar desenvolvendo essa minha tecnologia. E essas universidades têm desenvolvido também para capacitação, a maioria delas para capacitar seus estudantes, capacitar os técnicos e para desenvolvimento tecnológico. Algumas startups também estão atrás agora e também está muito mundialmente na área comercial, já está surgindo. No Brasil também está começando a ter também alguns projetos de empresa nessa linha de satélite menores. Então é um campo bem interessante e que a gente pode estar explorando aí, e que utilizando menos recursos, né? Tentar fazer bastante coisa, desenvolver tecnologia. E com um foguete você consegue lançar vários, né, também, né? Isso, o interessante, né? O PSLV, que foi o Amazônia 1, por exemplo, depois de lançar o Amazônia 1, ele lançou mais 18 SmallSats, que foram junto com ele. O PSLV era o foguete, né? O PSLV é o lançador, veio com o lançador de satélites indiano. É quase um busão que leva a galera pra lá e solta e deixa a galera, os nano lá, deixa legal. Pra mim é uma tecnologia fantástica. É bem legal. Outra coisa interessante também é o Cibers 4A, que a gente falou, foi lançado em dezembro de 2019 e teve um desses SmallSats, que foi o FloripaSat, que ele foi como carga secundária brasileiro também, que ele foi lançado junto com o Cibers 4A, para capacitação de recursos humanos e para desenvolvimento de tecnologia. Era de uma universidade? Era Universidade Federal de Santa Catarina. Interessante. É legal saber disso. É tão fácil assim montar um CubeSat? Fácil não é. Na verdade, hoje em dia, a gente tem os componentes COTS, que eles falam, que são componentes de prateleira, né? Então, você pode comprar ali até... vou comprar o sistema de antenas, vou comprar a bateria, aí eu posso sair comprando. Só que tudo isso tem que ser integrado, né? Então, você tem ali a sua missão e você tem que ter o cérebro do satélite, que é o software, que é o OBDH ali, que tem que estar integrando a carga útil com o solo que vai receber esses dados. E tem que ter toda a integração ali também de uma coisa conversar com a outra. Então, não é tão simples assim. Então, por exemplo, também seus desafios. Se um papo sobre geotecnologia de repente for lançar um satélite, um nanosatélite, eu e o Alex, a gente vai montar um nanosatélite para divulgar o podcast Worldwide, eu tenho que falar com a Agência Espacial Brasileira. É como se fosse um projeto que eu vou apresentar para vocês. E aí entra nesse pool que você falou no começo. Então, não, você pode começar a desenvolver com recursos próprios, mas para lançar você vai ter que avisar a gente, que nós somos responsáveis por todos os artefatos brasileiros lançados, entendeu? Olha só! Então vocês têm responsabilidade sobre... se der, a gente tem um acordo internacional aí assinado, e se der algum acidente de um artefato espacial brasileiro em outro país, o nosso país tem que responder por isso, né? Meu Deus, o nanosat cai lá tem todo na o direito Rússia, espacial, tem que responder. Aí não é assim. Então, vocês podem ter o seu projeto, desenvolver, mas tem que... A grande parte, a maioria deles é registrado também nas Nações Unidas, esses nanosats, né? Aí tem o registro lá como satélite brasileiro, e a gente também tem que ter um acompanhamento desse satélite depois que ele termina a vida útil, né? Porque quando o satélite termina a vida útil, ele pequeno ou grande, ou você coloca ele numa órbita cemitério, que é uma órbita acima, ou dependendo do tamanho, você força a reentrada dele. Mas aí você tem que ver se ele vai desgastar ali na atmosfera, ou se vai haver algum impacto, onde que vai tem cair, uma órbita cemitério? Tem. Cara. Tem sim, tem uma órbita cemitério. Na verdade, tem muita coisa no espaço, assim, partes de foguetes, satélites que não estão funcionando mais, partes de satélites, debris. E, assim, só consegue identificar até um certo tamanho. Tem detritos que são tão pequenos que você não consegue ter o catálogo deles ali, entendeu? Estão lá, mas é monitorado isso? É monitorado, mas que nem eu falei, até certo ponto. Incrível, se você saber onde eles estão, o tamanho deles. E eles ficam em órbita ali, real, assim. Ficam. Tanto que essa
questão da órbita cemitério também é para você ter uma órbita que não vai atrapalhar os futuros lançamentos, né? Você tem que saber tudo isso. Você vai lançar um satélite, você tem que saber que tem outras coisas ao redor da Terra. Uma coisa interessante é essa questão do debris, né? Que houve alguns lançamentos assim para demonstrar tecnologia e poderio, etc. Que seja para isso. Acho que foi a China que fez um lançamento uma vez de um satélite para atingir o próprio satélite. E a Índia depois fez isso também. E isso foi horrível para o lixo espacial, porque aumentou consideravelmente o detritos espaciais no espaço. Meu Deus do céu. Então, é uma questão também que muito discutida. Mas é uma demonstração de poder, né? Você fala, eu consigo acertar o seu satélite se eu quiser, né? Sim, exatamente. Nossa, é verdade. Isso, mas ao mesmo tempo, a questão do lixo espacial ali. Por isso que tem uma certa também discussão no cenário internacional com relação ao lixo espacial. Porque, por exemplo, eu já vi projetos, assim, li, né? Tem projetos, de uma garra ou alguma coisa que vai aspirar o lixo espacial, vai capturar alguns detritos. Beleza, mas quem garante também que esse mesmo projeto que posso pegar o lixo espacial, eu não posso capturar um satélite de outro país que eu esteja em guerra? Nossa, então, coisas sensíveis, né? Então, essa questão do lixo espacial é bem discutida. Nossa, pra mim é tipo muito futurístico isso, esse tipo de discussão, mas na verdade é verdade, tipo, tem que pensar nisso, né? Sim. Uma pergunta técnica, a quem pertence o espaço, né? Como que é a ONU que faz esse intermédio? Então, o espaço pertence a todos, né? Mas tem o Tratado do Espaço, que é um acordo internacional justamente para regular esse tipo de coisa, o uso do espaço. Eu não sei detalhes, assim, não sou da área do direito espacial, mas eu sei que tem o direito espacial? Tem o direito espacial, uma vertente Alex, da área espacial que estuda esse tipo de coisa. Cara. Tem que gravar muito episódio para pegar tudo isso, cara, é muita coisa, olha que loucura. Não, então assim, já comentando sobre questão de lançamento e tal, a gente tem Alcântara aqui, a gente já chegou a fazer lançamento aqui? Sim, a gente faz lançamento, na verdade, direto, tanto de Alcântara como da Barreira do Inferno, mas de foguetes menores, FTB, foguete de treinamento, e também tem alguns lançamentos suborbitais. Nós temos uma série de foguetes suborbitais. O que é um foguete suborbital? Ele não chega a botar um satélite em órbita, mas ele faz um voo ali, que é uma parábola, um voo suborbital, para levar experimentos que vão ser desenvolvidos em ambiente de microgravidade. E serve para bastante estudos, né? Inclusive, a gente tem o VSB-30, que é um foguete com motor certificado, que pode ser até comercializado, né? Olha só. Então, a gente lança foguetes. A gente ainda não tem um lançador de satélites e ainda não lança também foguetes lançadores de satélites ainda. Mas, como foi assinado um acordo de salvaguardas em 2019 com os Estados Unidos, justamente para que permitisse que tanto os Estados Unidos como países que contenham equipamento ou alguma coisa americana dentro de seus foguetes ou de satélites pudessem lançar do território brasileiro. E também agora foi, depois, junto com a FAB, lançado já o primeiro edital de chamamento público para receber propostas de empresas para virem lançar do Centro Espacial de Alcântara. Já foram recebidas essas propostas, estão em análise, e a gente espera que até final do ano ou começo do ano a gente ainda consiga uma novidade aí em termos de lançar do nosso país. Poxa, interessante, legal. Satélites, né? Isso é super importante. Acaba trazendo visibilidade, né? Então as pessoas acabam também querendo saber. Isso gera curiosidade, né? Principalmente das crianças que estão vendo tudo isso acontecer. Que entra numa questão que eu queria fazer, que é a AIB, como você já falou, tem parcerias, né? Tanto com universidades, mas também tem com escolas, né? Sim, tem uma coisa interessante. Teve um satélite que foi desenvolvido com parceria de uma escola, inclusive, que foi o Tancredo, ou Ubatuba-Sat, que ele não era no padrão de CubeSat, ele era uma latinha, assim, bem pequenininha, até considerado um Picosat, que ele era bem levinho. E foi uma experiência muito legal para os estudantes terem se envolvido nesse projeto. Então, já teve com escolas também, mas a gente também tem um centro vocacional
Lá, fica lá em Natal, no Rio Grande do Norte. CVT Espacial, Centro Vocacional Espacial Tecnológico. Ele recebe estudantes, principalmente ali de Parnamirim e Natal, para o que a gente chama de um dia espacial, que é para o estudante vai lá e ele aprende um pouquinho sobre a área espacial, ele tem interação ali com, ver o que é um drone, tem ali também uma sessão de planetário, ver o que é um satélite e se interessar por essa área, é bem bacana. E a agência Legal. participa também com palestras, eu já fiz palestra em universidades também. Ah, que legal. Claro que tudo tem que ser selecionado. Eu já dei algumas palestras da área espacial. Porque senão fica o país muita procura e nós somos um órgão pequeno, nós não temos muitos servidores. Eu ia comentar isso também. O Brasil é muito grande, né, para ter uma presença. Então mostra mais uma vez aqui o nosso podcast aí, né? Trazendo uma agência espacial para bater um papo com a gente, né? Então vamos pro nosso final aqui, né, Alex? O Alex separou aqui uma última pergunta. Você me disse, né? A agência ela é pequena, mas tem mais ou menos uma noção dos próximos passos, o que ela pensa realmente estar na vanguarda, né, em questão de investimento? Conta pra gente aí um pouco do futuro da EB. Sim, o que eu sei é que com essa validação da PMM deve-se pensar em novas missões, né, utilizando a plataforma multimissão, e que a gente está agora também, que estão sendo desenvolvidos já, em parceria, vários smallsats nessa pegada de nanosatélites com universidades. Tem um também que é o Nanosat CBR-2, esse é um satélite científico, vai ser lançado ainda agora em março, tá a previsão, dia 20 de março, vai ser feito o lançamento desse smallsat. E tem diversos outros sendo desenvolvidos aí, a gente tem parceria com a FMA, o FMG, ITA, diversas universidades aí que possuem o curso de aeroespacial. E aí a gente está aí desenvolvendo e buscando as sinergias entre os diversos executores para poder... E também tentar responder às demandas, né, do nosso país nessa área. Perfeito. E a última pergunta, você já conheceu o Marcos Pontes? Já. Me conta, ele é gente boa? Ele é legal mesmo? Então, eu conheci ele antes dele ser ministro. Foi então, bem bacana. Não sabe como ele é. Foi antes dele ser ministro. Eu não sei nem se ele lembra de mim, mas foi num evento educacional em que ele foi dar uma palestra sobre o tempo que ele ficou lá no espaço, na Estação Espacial Internacional. Foi muito legal a palestra dele. E no final ele falava do livro dele, dava autógrafo, assinava e tal. E aí eu quis chamar um pouquinho de atenção, aí eu falei para ele, Здравствуйте, que é oi russo. Oi russo, né? Aí ele olhou na hora, quem tá falando russo aí comigo, né? Porque ele também sabe, né? Caraca, nossa, que experiência. Foi bem bacana, mas uma outra experiência legal que eu tive também, eu já estive na Índia, que a Agência Espacial Brasileira conta essa experiência pra gente. Foi num programa, o NAT, que foi vários países, representantes de vários países, foram 17 países ao total. E a gente foi lá para estudar justamente smallsats, mas foi bem legal, porque a gente passou 2 meses lá. O primeiro mês a gente ficou estudando satélites no geral, com especialistas da ISRO, que é a agência espacial indiana deles lá. Fez a gente, um deles, com o nanosatélite deles, e a gente era a integração, montagem, integração e testes desse satélite. Aí teve toda uma preparação, sala limpa, e a gente integrou o satélite, montou, fez o teste com todos os equipamentos ali, para entender um pouquinho como é que funcionava o nanosatélite, então foi bem legal. Outro ponto, né? Até nanosatélites tem que ter uma sala limpa, né? Você não vai ficar montando na bancada de marcearia ali. Sim, tem que ter um mínimo de cuidado ali, tem que ter uma sala limpa, assim, você tem que... Porque, por exemplo, você não pode ter eletricidade estática nos seus componentes ali. Às vezes você está operando satélite, por exemplo, você está mexendo no satélite, sempre se você tem que ter alguma coisa conectada, você à Terra, para você eliminar as descargas eletrostáticas e você não ter uma descarga elétrica que você não queira nos componentes do seu satélite que você está mexendo ali. Um dos cuidados.
O outro é esse controle do ar, da sala limpa, da temperatura, porque tem alguns componentes que são sensíveis também à temperatura, então você tem que ter a temperatura mais fria ali. E poeira, pode entrar alguma poeirinha dentro de um componente sensível ali que pode danificar. Então, é uma série de fatores que tem que ter o cuidado. A equipe é menor, mas tem que ter os cuidados, assim, igual um satélite grande. Puta, que demais, cara. Alex, você tem uma última pergunta aí pra gente encerrar? Pergunta não, só acho importante relembrar a importância da gente estar falando disso, porque os satélites estão envolvidos na nossa vida diariamente, a gente acaba não percebendo, mas eles estão lá. E saber que o Brasil está lançando, está providenciando imagem para os brasileiros fazerem seus estudos, para as empresas desenvolverem seus serviços, isso é muito importante. E agradecer muito a Adriana por ter aceitado o convite. Muito legal a conversa que a gente teve. Feliz de fazer esse episódio, cara. E lembrar também, né, a gente está fazendo a nossa série aqui do mês de março, que é do mês da mulher. A gente está focado em trazer realmente profissionais, né, mulheres dentro das geotecnologias. E, sério, eu fico muito feliz de saber que tem uma mulher super massa representando a gente, mega inteligente, representando o Brasil na Ucrânia, na Índia, falando de foguete, de satélite. Eu fico duplamente feliz de poder divulgar isso aqui no nosso podcast. Adriana, muito obrigado. As portas do Papo sobre Geotecnologias estão abertas para você e para a Agência Espacial Brasileira. Agradeço. Obrigada aí pelos elogios também. Mas assim, eu queria só falar uma palavrinha para os jovens aí, né? Principalmente com essa questão do Dia da Mulher, né? Às vezes até os jovens olham e acham, é tão difícil, uma matéria complexa, como que eu chego lá e tudo. Eu não vou poder ter uma vida pessoal. Eu só queria dizer, olha, é possível ter uma vida pessoal, estudar, trabalhar e chegar lá. Né? Eu tenho 2 filhos, eu sou mãe. Nossa! Então não é só mega guerreira, se matar de estudar. E achou tempo para falar com a gente, então... E é isso aí, obrigada pela oportunidade. Não, a gente que agradece mesmo, assim, sério, de verdade, foi excelente. Pessoal que nos ouve até aqui, a gente agradece a tua participação, compartilha aí, né, com seus amigos, com as suas amigas, esse papo que foi incrível, e a gente se vê semana que vem, pessoal. Valeu, tchau, tchau.